O Brasil está entre os poucos países do mundo que dominam a tecnologia de enriquecimento de urânio. Em 4 de setembro de 1987, o presidente José Sarney anunciou em rede nacional que cientistas brasileiros haviam dominado essa tecnologia por ultracentrifugação. O Brasil tem reservas de urânio entre as maiores do planeta e construiu essa capacidade por conta própria, sem comprá-la pronta de nenhuma potência mundial. Mesmo assim, o país não tem uma bomba atômica. E não é por falta de capacidade técnica. É por uma decisão de Estado, selada em acordos firmados entre o fim dos anos 80 e a década de 90. Descubra agora na Brasil Paralelo o que é uma bomba atômica, como funcionou e até onde foi o projeto brasileiro e por que o projeto da bomba foi encerrado. A maior dificuldade de fabricar uma arma nuclear é obter o material que a alimenta. O urânio encontrado na natureza é composto por dois tipos, o urânio 238 e o urânio 235. Apenas o urânio 235 sustenta a reação em cadeia usada em reatores e em bombas, e ele representa menos de 1% do minério. Para tornar o urânio útil, é preciso elevar a concentração no processo chamado de enriquecimento. Uma usina nuclear opera com urânio enriquecido a cerca de 3 a 5%. Um submarino nuclear precisa de aproximadamente 20%. Uma bomba exige que a concentração passe de 90%. Quem domina esse processo de enriquecimento controla a etapa que separa um programa de energia de um programa de armas. Poucos países cruzaram essa linha. Os Estados Unidos foram os primeiros, em 1945 com o físico Robert Oppenheimer. A União Soviética chegou em 1949, o Reino Unido em 1952, a França em 1960 e a China em 1964. Esses 5 países são, hoje, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, os únicos com poder de veto. A sobreposição entre o grupo que detém a bomba e o grupo que decide na ONU não é acidental. Foi esse grupo que estruturou o regime internacional de controle. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares dividiu o mundo em 2. De um lado, as potências que já tinham armas atômicas e mantiveram seus arsenais. De outro, os países que se comprometeram a não desenvolvê-las. E é nesse tabuleiro que entra a história brasileira. O interesse do Brasil pela tecnologia nuclear é antigo. As primeiras pesquisas teóricas na área começaram na Universidade de São Paulo ainda nos anos 30. Em 1945, o país passou a exportar areia monazítica para os Estados Unidos, matéria-prima ligada à produção de material nuclear. Desde o início, a posição brasileira era vender o minério em troca de transferência de tecnologia, e não apenas de dinheiro. Nos anos 1950, o almirante Álvaro Alberto liderou os primeiros esforços para dominar o ciclo do combustível nuclear. Em 1953, o presidente Getúlio Vargas aprovou um plano para desenvolver todas as etapas da produção de energia nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio. Em 1956, no governo Juscelino Kubitschek, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O programa oficial ganhou escala em 1975, com um acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha Ocidental, que previa a construção de usinas em Angra dos Reis. O acordo dependia de tecnologia estrangeira e ficou sob vigilância internacional. As operações clandestinas para dominar a tecnologia da bomba, no entanto, começaram no governo Ernesto Geisel. A pressão externa aumentou depois que a Índia realizou seu primeiro teste nuclear em 1974. Setores das Forças Armadas concluíram que o Brasil não conseguiria dominar o ciclo completo por meio de cooperação externa. A resposta, então, foi montar um projeto próprio e secreto, conhecido como Programa Nuclear Paralelo ou Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear. Ele foi criado sob sigilo, fora das inspeções internacionais do programa oficial, e veio a público no fim do regime em 1985. Parte da estrutura ligada ao projeto ficava na Serra do Cachimbo, no Pará.
Em 8 de agosto de 1986, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem de Elvira Lobato, apontando que o local poderia servir para testes nucleares. O poço tinha 320 metros de profundidade e cerca de 1 metro de diâmetro. O governo negou o propósito da estrutura na ocasião. Enquanto avançava no programa secreto, o Brasil vivia uma disputa antiga com um vizinho que também perseguia a tecnologia nuclear. Brasil e Argentina tinham programas paralelos, desconfiança mútua e um histórico de atritos, entre eles a tensão em torno da hidrelétrica de Itaipu. O programa argentino de enriquecimento em Pilcaniel gerava preocupação, sobretudo depois do anúncio da junta militar argentina de que havia dominado a capacidade de enriquecer urânio. Em 1979, o acordo tripartite Corpus-Itaipu encerrou a disputa sobre o uso das águas do Rio Paraná. E em 1980, os dois países assinaram um acordo de cooperação para o uso pacífico da energia nuclear. O resultado foi a substituição de uma possível corrida nuclear por um sistema de parceria. Os presidentes do Brasil e da Argentina assinam em Foz do Iguaçu um acordo para uso pacífico da energia nuclear. O presidente Fernando Collor desembarcou às 10h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O presidente da Argentina, Carlos Menem, chegou 15 minutos depois. Após os cumprimentos e revista às tropas, vieram para este hotel em Foz do Iguaçu. Aqui, os dois presidentes assinaram a declaração sobre política nuclear comum. Brasil e Argentina deixaram bem claro o compromisso de utilização da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos. Cada país passou a inspecionar as instalações do outro, o que retirou dos dois programas o caráter de ameaça regional e preparou o terreno para os acordos que encerraram de vez a possibilidade de uma bomba atômica no continente sul-americano. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar este conteúdo e mantém nosso canal relevante. A Constituição de 88 já vedava as atividades nucleares para fins não pacíficos. O passo simbólico veio 2 anos depois. Em 18 de setembro de 1990, o presidente Fernando Collor foi à Serra do Cachimbo e lançou uma pá de cal sobre o poço de testes, sinalizando o fim das ambições nucleares militares do país. O programa paralelo foi então desmantelado e unificado ao programa civil. No meio da floresta amazônica, no Pará, está o campo de provas da Serra do Cachimbo. Aqui, há 7 anos, são testados os materiais bélicos da aeronáutica, inclusive foguetes e bombas. Esta foi a primeira visita do presidente Collor ao campo de testes. Ele conheceu a mini represa, que abastece a base de água puríssima, e depois, de helicóptero, chegou a uma parte das instalações que nunca foi usada. Um poço construído no início dos anos 80 que poderia servir para explosões nucleares subterrâneas. Parece um pequeno bueiro, com apenas 1 metro de largura, mas tem uma profundidade de 300 metros e é todo revestido de aço. A pá de cal foi o símbolo que o presidente usou para tapar o buraco e acabar com muitas dúvidas. Mas ainda faltava o principal tratado internacional sobre o tema. O Brasil resistiu ao Tratado de Não Proliferação por 3 décadas. Em 1968, absteve-se na votação por considerá-lo discriminatório em relação aos países sem tecnologia nuclear. Essa posição só mudou no governo Fernando Henrique Cardoso. A vinculação do Brasil ao tratado foi efetivada em 18 de setembro de 1998. O decreto 2864, que promulgou o Tratado de Não Proliferação no país, foi assinado em 7 de dezembro de 1998. A adesão encerrou a discussão sobre a bomba, mas não sem oposição. Um dos críticos mais conhecidos foi Enéas Carneiro, fundador do PRONA, que defendia que o Brasil dominasse a tecnologia nuclear a ponto de poder construir uma bomba, não para usá-la, mas como poder de dissuasão
e fator de respeito internacional. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Durante anos, Enéas Carneiro teve apenas 15 segundos para falar com o Brasil. Tempo demais para dizer o seu nome, mas curto demais para explicar suas ideias. Agora, sua história será contada por inteiro. Conheça a trajetória, as ideias e os conflitos de uma das figuras mais emblemáticas da política brasileira em Meu Nome é Enéas, a nova produção documental da Brasil Paralelo, que estreia no dia 19 de agosto. As principais notícias, ideias e aspectos da trajetória de Enéas Carneiro, como você nunca viu, comentadas com exclusividade por quem conviveu com ele. A pré-venda já começou. Aproveite até 50% de desconto e garanta seu acesso à estreia agora mesmo. Torne-se membro da Brasil Paralelo e assista a tudo com exclusividade escaneando o QR Code ou tocando no link da descrição. Assine agora e garanta todos os seus bônus hoje mesmo. Nós contamos com você. Obrigado por assistir e até breve.